Graça e paz, meus irmãos, boa noite, como é que vocês estão? Estamos começando mais um programa Palavra Viva, pela Rádio Paz do Vale 95.1, bem como também pelo meu canal no YouTube, Miqueias Alves, e com certeza é sempre uma satisfação estar juntamente com vocês para juntos meditarmos mais da Palavra de Deus. E estamos também dando seguimento aqui à nossa série de exposições na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Demos início ontem nesse tema tão importante, nessa carta tão importante. Vimos aí a importância da carta de Paulo aos Romanos numa perspectiva histórica, e hoje daremos continuidade à nossa exposição nesses primeiros momentos aqui, nesses primeiros, vamos dizer assim, episódios da nossa série, olhando a carta aos Romanos por uma perspectiva mais introdutória, até que nós possamos de fato começar a expor o texto propriamente dito da carta aos Romanos. Então, não saiam daí, que o nosso programa está realmente imperdível. Agora, pela Rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. E você que nos ouve, você também pode participar do nosso programa enviando a sua mensagem no WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Mande a sua mensagem, a sua participação. Quero saber aí de onde você nos ouve, ou mesmo você que me acompanha pelo YouTube, você pode deixar aí a sua mensagem nos comentários. Você pode fazer o seu pedido de oração, pode contar o seu testemunho. Nós estamos aqui prontos a bem lhe atender. Você que nos ouve aí de todo o Vale do Paraíba, ou até mesmo fora do Vale do Paraíba, por meio da internet. Mas então vamos ouvir os nossos patrocinadores e nós voltamos logo em seguida. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 982 22 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado à Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Pois bem, vamos então partir agora para a continuidade da exposição. Nesse primeiro momento, nós estamos ainda
aqui na nossa série, pensando na carta do apóstolo Paulo aos Romanos por uma perspectiva introdutória. Ontem, por exemplo, nós falamos um pouco sobre a importância histórica da carta aos Romanos. E aí nós pensamos em alguns personagens da história da igreja que de alguma maneira foram impactados pelo texto escrito pelo apóstolo Paulo aos Romanos, ou mesmo por aqueles que ao pregarem, ao ensinarem a carta de Paulo aos Romanos, provocaram profundos avivamentos e que causaram um grande reviver da igreja, levando muitas pessoas à conversão a Cristo. Nós citamos aí, por exemplo, Aurélio Agostinho, ou Agostinho, né? Citamos aí o monge agostiniano Martim Lutero, que também teve um encontro com Cristo a partir dessa carta. Vimos também um pouco sobre John Wesley, que ao ouvir a leitura do prefácio do comentário de Lutero aos Romanos e o entendimento da justiça de Deus também foi despertado por Cristo para a salvação, seus olhos se abriram e ele tornou-se um importante avivalista da igreja cristã. Vimos também um pouco sobre Robert Haldane e James Alexander Haldane, que foram importantes homens que pregaram, ensinaram a carta aos Romanos. Robert Haldane ensinou lá na Suíça, enquanto esteve na Suíça, alguns jovens teólogos que tinham um entendimento a respeito da carta aos Romanos, ou melhor, tinham um entendimento equivocado quanto ao Evangelho, uma fé evangélica e o poder de Deus, e Robert Haldane começou a ensinar verso a verso a carta aos Romanos a esses jovens, e muitos nomes importantes da história, inclusive da França daquele tempo, se renderam a Cristo por ocasião desses fatos. Então fica aqui provado para nós o valor histórico da carta aos Romanos, e que você pode, se você não viu esse primeiro episódio, você pode acessar aí o meu canal no YouTube, Miqueias Alves, e procurar lá na playlist que eu criei falando sobre a nossa série aqui sobre a carta aos Romanos, ou na nossa playlist do programa Palavra Viva. Mas hoje eu quero pensar com vocês sobre a autoria da carta aos Romanos. Quero pensar com vocês sobre quem foi o autor dessa carta e como nós podemos chegar à clara conclusão que de fato ele escreveu essa carta. Eu não quero pensar aqui num aspecto bibliográfico do apóstolo Paulo, que é a quem é atribuída a autoria da carta aos Romanos, mas pensar nas provas internas, externas, históricas, e até mesmo daqueles que não creem que a palavra de Deus seja inerrante, infalível, mas que também chegam a alguma conclusão a respeito de quem foi o autor da carta aos Romanos. E aí nós podemos observar que no capítulo 1, verso 1, nós temos a saudação típica das cartas da antiguidade, mostrando aí quem é o seu autor, no texto de Romanos 1 e 1. Embora nós também podemos perceber lá no capítulo 16 e no versículo de número 22, que quem redigiu o texto da carta aos Romanos tenha sido Tércio, que era um amanuense. No capítulo 1, verso 1, nós temos a referência a Paulo como o autor dessa carta. E no capítulo 16, verso 22, nós temos a referência do amanuense, daquele que
escreveu o conteúdo dessa carta de forma ditada por seu autor, que era algo muito comum, era uma prática muito comum daqueles dias. Certo autor ainda diz, John Murray, ele chega a dizer que sobre a autoria da carta aos Romanos, não há muito que se discutir, não há muito que se falar. Porque quando você vai ler os comentaristas, você vai ler os teólogos, o que ao longo da história da igreja vem sendo pensada sobre a carta aos Romanos, não há uma discussão, não há um problema relacionado à autoria. Há uma concordância, há uma validação por quase todos de forma unânime que Paulo tenha de fato sido o autor dessa carta. Então aí, em primeiro lugar, vamos pensar aí nas evidências internas do porquê Paulo tenha sido o autor dessa carta. E aí a primeira prova está no próprio texto de Romanos capítulo 1, verso 1, que diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, a primeira palavra que aparece no texto da carta de Paulo aos Romanos é a apresentação ou a identificação do autor. Ele está muito preocupado em que os seus leitores saibam quem está de fato escrevendo essa carta, quem de fato está escrevendo o texto que vai se desenrolar, o texto que vai se discorrer, para não deixar qualquer dúvida aos seus leitores de quem é o autor dessa carta. Como nós também podemos observar ao longo da carta, o autor fazendo menção a si mesmo em vários momentos. Vamos ler aí 2 textos para comprovar isso. 1 Romanos capítulo 1, verso 8, que diz assim: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tendo vossa como a minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre alguns fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho e a vós que estáis em Roma. Então você vê aqui o autor fazendo referência a si mesmo, mostrando motivos, razões pelas quais ele ainda não esteve na capital, onde essa igreja se localiza, no caso aqui, a capital do Império Romano, em Roma, e ele faz então aqui algumas referências a si e suas inúmeras justificativas que nos ajudam a entender ou a pensar um pouco sobre o autor. No capítulo 9, verso 1 a 5 também diz: em Cristo digo a verdade e não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, é a glória, é os concertos, é a lei, é o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém.
novamente ele faz menção a si mesmo em muitos fatos, da sua tristeza, da sua realidade em relação aos judeus. Então aqui nós podemos observar as evidências internas que o apóstolo Paulo tenha sido o autor dessa carta. As evidências externas, no entanto, podem ser observadas a partir da profundeza dos ensinamentos de Paulo e dos conhecimentos que Deus o havia dado, que Deus lhe havia dado. Porque veja bem, Paulo era um doutor da lei, Paulo era um fariseu, Paulo era um homem muito versado, um poliglota, um homem conhecedor da cultura grega, da cultura helênica, da cultura judaica como ninguém. E os ensinamentos do apóstolo Paulo, nós podemos aqui fazer menção a muitos textos, não vou fazer por conta do nosso tempo, mas os ensinamentos que ele faz aqui em Romanos podem ser observados em outras de suas cartas. E isso é uma evidência externa de que o que está sendo dito aqui está sendo dito por uma mesma mente, por uma mesma pessoa. Ou seja, Paulo ele é repetitivo em seus argumentos, ele é repetitivo em suas cartas sobre muitos temas. E isso é uma evidência externa de que ele tem então escrito a carta aos Romanos, porque nós vemos semelhanças daquilo que ele fala aqui em outras de suas cartas. Eu acho interessante que uma outra evidência externa a respeito disso está nos escritos do apóstolo Pedro. O texto de 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16, o apóstolo Pedro diz as seguintes palavras: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também ao nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhes foi dada. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre os quais há pontos difíceis de entender, porque os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Ou seja, Pedro está dizendo que aquilo que Paulo escrevia era de conhecimento de toda a igreja do primeiro século. Aquilo que Paulo escrevia se multiplicava, se espalhava por meio de muitas cópias a toda a igreja do primeiro século, isso no mundo todo. O apóstolo Paulo era o apóstolo dos gentios. Ele pregou em muitos lugares. Se nós pensarmos aí, desde o início do seu ministério, ele começa aí na região da Galácia, depois ele vai para a Macedônia, para a Caia, ele vai para a Ásia Menor, ele tem pretensões de ir para Roma, tem pretensões de ir para a Espanha, quer dizer, toda a Europa daqueles dias ele atingiu de alguma maneira. E isso foi densamente difundido, de modo que o próprio apóstolo Pedro, que não era um doutor na lei, lembrando que o apóstolo Pedro era o que? Era um pescador antes de começar a seguir a Jesus e foi chamado para ser um pescador de homens. Ele tinha dificuldade sobre certos temas que o apóstolo Paulo escrevia e ele estava familiarizado com esses assuntos. Isso é uma evidência externa sobre a autoria de Paulo, também a carta aos Romanos. A prova disso é que quando nós adentramos no pensamento histórico, você tem vários personagens que vão atestar que a carta de Paulo aos Romanos tenha sido escrita pelo apóstolo Paulo. Por exemplo, nós temos Clemente, que foi bispo de Roma. Ele que aí é de 35 a 99 depois de Cristo, que era também um grande admirador do apóstolo Paulo. É interessante porque em muitos dos escritos de Clemente ele usava frases, ele usava de maneira muito interessante palavras e até mesmo em ordem. Conforme Paulo escrevia, ele também copiava isso em suas cartas. A linguagem que Paulo usava, ele começou também a usar. William Hendricks, ele diz as seguintes palavras: nesse caso, ele não só usa muitas das palavras de Paulo, mas ainda organiza algumas delas na mesma ordem: injustiça, impiedade, avareza ou cobiça.
E na conclusão desse pequeno parágrafo, compare-o. Não somente aqueles que os fazem são odiosos a Deus, mas também aos que os aprovam. De Clemente, como Paulo, não só continuam a prática a essas mesmas coisas, mas também aprovam os que as praticam. Então você vê uma semelhança na forma, na linguagem que Clemente usava, e isso pautado nos escritos de Paulo. Ou seja, ele era familiarizado com os textos de Paulo, incluindo a carta de Paulo aos Romanos. Outro nome da história que pode ser mencionado é Inácio, que é aí de 35 a 107 depois de Cristo, que era Inácio de Antioquia. Antes do seu martírio, no início do segundo século, ele escreveu muitas cartas, as quais nós podemos constatar, nós podemos observar a profundidade que ele tinha e a familiaridade que ele tinha com os escritos do apóstolo Paulo. Ele, inclusive, usa numa de suas cartas aos Efésios várias frases que se encontravam na carta aos Romanos. Por exemplo, da semente de Davi, Romanos 1:3, foi fortalecido na fé, Romanos 4:20, novidade de vida, Romanos 6:4, e entre outros textos e outras frases que ele utiliza-se de várias cartas do apóstolo Paulo, sempre para fazer menções em suas próprias cartas. Policarpo, de 69 a 155 depois de Cristo, que foi bispo de Esmirna e também que foi discípulo do apóstolo João, ele que foi martirizado também no ano 155 depois de Cristo, conhecia profundamente os escritos de Paulo e ele refletia em seus próprios escritos as palavras do apóstolo Paulo. Quer ver um exemplo? Ele reflete, por exemplo, o pensamento de Paulo com base em Romanos 14, verso 10 e 12, e depois 2 Coríntios 5:10, ele reflete esses pensamentos nas suas próprias palavras em uma de suas cartas, uma de suas cartas aos Filipenses. Ele diz assim: se, pois, suplicarmos ao Senhor que nos perdoe, devemos nós também perdoar, pois estamos diante dos olhos do Senhor Deus, e haveremos todos de comparecer diante do tribunal de Cristo, e cada um terá de prestar contas de si mesmo. E se você lê então Romanos 14, verso 10, depois verso 12, 2 Coríntios 5, verso 10, você vê que ele está espelhando as palavras do apóstolo Paulo em sua própria carta aos Filipenses, em suas próprias palavras. O próprio Marcião, o herético, foi curiosamente o primeiro a declarar que a carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo. Nós temos Irineu, de 130 a 202 depois de Cristo, ter citado livremente textos de Paulo em seus escritos, incluindo a carta aos Romanos. Textos na íntegra da carta de Paulo aos Romanos ele cita em muitas de suas cartas. O fragmento muratório, assim chamado por conta de seu descobridor, o cardeal Ludovico A. Muratori, de 1672 a 1750, e ele que descobriu aí a livraria do bispo Ambrósio em Milão, e que havia ali extensos escritos a respeito do Novo Testamento, e lá há um escrito falando também do que da carta de Paulo aos Romanos. Como também podemos ainda encerrar aqui com Eusébio, de 265 a 339, que foi um historiador da igreja, que ele já dizia sobre as 14, nós sabemos que são 13, mas a igreja católica pensa até os dias atuais a respeito de 14 cartas que Paulo tem escrito, e ele já falava e dava ou atribuía a carta aos Romanos como carta do apóstolo Paulo. Isso já aí próximo do 4º século da igreja cristã, e de comum acordo também estava Orígenes, Tertuliano, Clemente de Alexandria e muitos outros, também atestando que a autoria da carta de Paulo aos Romanos é como seu autor.
E eu acho interessante porque, fazendo aqui uma conclusão para nós, que nos últimos séculos, mesmo aqueles que não acreditam na infalibilidade das Escrituras, mesmo os que são chamados teólogos liberais, que não creem na inerrância e infalibilidade das Escrituras, eles ainda atestam Romanos como a autoria do apóstolo Paulo, como Paulo sendo autor dessa carta, mesmo eles não acreditando na inerrância e infalibilidade das Escrituras. Embora alguns deles não creiam, por exemplo, que o capítulo 16 da carta aos Romanos tenha sido escrito para os romanos. Alguns pensam, não, foi escrito para os efésios, porque Paulo não foi plantador da igreja de Roma, como ele poderia ter tantos conhecidos, mas isso já foi derrubado, essa tese já foi derrubada exatamente pelo fato que Paulo foi o pregador aos gentios. Roma era a capital do império, pessoas entravam e saíam, pessoas do mundo inteiro faziam comércio com Roma, e o conhecimento de Paulo, a influência de Paulo no contexto romano foi muito grande, de modo que ele conseguiu fazer amizades em todas as partes do mundo. Por isso esse é um argumento que nós derrubamos diante esses fatos. Aqui fica para nós, nessa exposição de hoje, claro que é Paulo o autor da carta aos Romanos. Esse homem que nós iremos estudar um pouco mais sobre a sua história, sobre a sua biografia. E fica aqui esse segundo episódio para nós dessa exposição de Romanos, que Paulo tenha sido de fato, pelo testemunho interno, externo, histórico e até mesmo daqueles que não creem como a palavra sendo palavra inspirada, que Paulo tenha sido o autor da carta aos Romanos. Mas que Deus abençoe vocês e amanhã estaremos de volta para dar seguimento a essa série, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe vocês e até